Bom, hoje eu vou falar de um assunto que muita gente tem medo de falar, mas que precisa ser discutido de uma forma honesta, sem hipocrisia e mostrando a verdade que pode acontecer com você se caso encarar essa realidade. Eu recebi uma sugestão de tema de vídeo de um inscrito aqui do canal que me deixou pensativo e até formulando o roteiro desse vídeo. E eu sei que muitos de vocês possivelmente já passaram ou estão passando pela mesma situação. Ele mandou o seguinte: conheci uma mulher na igreja, muita gente boa e amorosa, só que ela tem uma menina de 11 anos. Meus amigos e colegas de trabalho diz para eu me afastar dela por conta da menina. Eu entendo e tenho aquele receio, não vou mentir, por mais que a menina gosta de mim. Tenho minha casa de herança dos meus avós e uma moto. Sim, eu sei que isso pode dar, mas queria muito uma opinião sua. O que você faria no meu lugar? Cara, e quando eu li isso, eu pensei que esse é exatamente um tema de vídeo, né? Uma conversa que poucas pessoas discutem, né, nas redes sociais. E também muitas, quando discutem, não querem mostrar uma verdade que está por detrás, se você encarar esse fato, né? Então, eu vou dar a minha opinião, também baseado com um pouco de dados sobre tudo isso, e não é sobre ser insensível, não é sobre julgar ninguém, longe disso, mas sobre você entender todas as implicações de uma decisão que pode mudar sua vida completamente e literalmente. Então fique até o final do vídeo, porque eu vou destrinchar esse assunto de uma forma que você nunca viu antes. Eu vou falar desde dinheiro, responsabilidades legais, estatísticas, relatos de pessoas que já passaram por isso e, principalmente, eu vou falar sobre como proteger seu patrimônio e sua paz mental. E se você conhece alguém, ou até mesmo é você, que já pensou em ter um relacionamento com uma mulher que tem filho, comente aqui a palavra "eu já pensei". E antes de começar o vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. Bom, para começar, a primeira coisa que você precisa entender é que relacionamento com uma mulher que já tem filho é um pacote completo. Não existe essa de, eu vou namorar só com ela. Não é assim, meu amigo. Você está assumindo uma estrutura familiar que, querendo ou não, já existe, com regras já estabelecidas, desde a dinâmica que você não criou, né, e muitas vezes com um ex-parceiro dela que vai sempre estar ali, dependendo do caso, é lógico, né, que, né, tem casos que o cara tá preso ou, né, já foi de arrasta, mas esse caso específico, né, se ela ainda tem contato com o ex, né, o pai da criança, você vai ter que encarar que ele pode sempre estar ali em certos momentos, né, em certas ocasiões festivas ou até dias esporádicos, né? E querendo ou não, isso vai estar atrelado ao resto da sua vida. No! 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 Então agora vamos aos fatos concretos, né? Segundo dados do IBGE de 2022, o Brasil tem mais de 11 milhões de mães solo. E sim, muitas dessas mulheres são incríveis, são batalhadoras, guerreiras. Eu não estou aqui para desqualificar ninguém, mas também existem aquelas que, vocês sabem muito bem, escolheram muitas vezes o parceiro errado. Não, na verdade nem é que escolheram, é que elas sabiam daquilo que elas estavam entrando, né, e assim tiveram as consequências de tudo isso. Eu estou falando especificamente desse tipo de mulher, sabe, não aquele tipo de mulher, né, que ela é mãe solteira, que aconteceu alguma coisa com o companheiro dela, né, foi de arrasto, isso, aquilo. Eu estou falando dessa mulher que mesmo sabendo das consequências dos seus atos, né, das escolhas que ela teve no passado, agora ela está encarando a realidade dessas escolhas. E olha que interessante aqui, que vai ser um gancho do próximo tópico que eu vou abordar com vocês. Segundo o Datafolha, em pesquisa divulgada em maio de 2023, metade das mães brasileiras são solteiras. Sim, mais da metade dessas mães solteiras têm filhos até 17 anos. Apenas 17% completaram o ensino superior e mais de 44% das mães solo, né, mãe solteira, sobrevivem com até R$ 1.200 por mês, que na época era o salário mínimo, entende? E o que isso te diz? Principalmente para aquele inscrito meu que pediu para me dar a minha opinião. Cara, é que na maioria dos casos, você vai estar entrando num contexto de vulnerabilidade financeira, de instabilidade financeira. E, mano, instabilidade financeira tem um nome que se chama pressão.
pressão, principalmente para você, que você vai ter que ajudar ela, você vai ter que muitas vezes suprir as necessidades dela, vai ter que fazer os gostos dela, vai ter que colocar ela no patamar de vida que muitas vezes ela mesma não tem, mas ela exige de você que tenha, principalmente também pro filho dela, e você vai ter que ser o provedor que faltava na história da vida dela. Então agora eu vou falar na questão do dinheiro. Porque no fim das contas, né, o amor é lindo, você pode se apaixonar por ela, mesmo que ela tenha filhos, etc, um de cada pai, enfim. Química é importante, né, lógico. Mas a conta chega todo mês, né? Conta de energia, conta de internet, fazer compra, etc. Sempre todo mês chega. Então aquela frase, né, o amor não enche a barriga, é uma verdade. E principalmente quando é mais de uma barriga. E uma pesquisa do INSPER, né, baseada em dados do IBGE, publicada em 2023, fez um levantamento detalhado sobre quanto custa criar um filho no Brasil até os 18 anos. E você imagina quanto que é, mano, mais ou menos? Coloca aqui nos comentários o quanto que você acha. Olha, eu acho que vai te surpreender um pouco. Como essa pesquisa foi em 2023, né, a gente também tem que levar em consideração tudo, né? Mas, de uma maneira geral, os valores variam entre 480 mil até 2 milhões de reais, dependendo, claro, da sua classe social e do padrão de vida da família. E também deixa eu te dar os números mais específicos que saíram numa pesquisa da CNN Brasil e do Infomoney em 2023. A renda familiar da classe média é entre 5 mil e 13 mil reais por mês e gasta um pouco mais de 480 mil a 1,2 milhões até os 18 anos do filho. A classe B, renda entre 13 mil e 23 mil, mais ou menos, pode chegar a 2 milhões de reais. E as classes mais altas, bom, alguns estudos indicam gastos de mais de 3,6 milhões até os 18 anos do filho. E olha, isso não é um chute no escuro, não. O estudo mostra que famílias destinam cerca de 30% da renda mensal para as crianças. 30%! 30%! É quase um terço do que você ganha, vai para alimentação, educação, saúde, lazer, roupas e calçados. Agora me diz uma coisa aqui, você está preparado para assumir 30% dessa conta que você não fez? Ah, mas o pai paga a pensão. Ótimo, beleza, tá na lei, tem que pagar. Então, vamos falar da pensão, né? Porque a coisa aqui fica mais interessante. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, no relatório Justiça em Números de 2022, foram movidos 1,5 milhões de ações relacionadas a alimentos, só no ano de 2021. E isso representa 2,36% de todos os processos que tramitam na justiça brasileira e é a ação mais demandada do país, perdendo só para execuções fiscais. E sabe por que tanta ação de pensão? Porque os caras não pagam a pensão. Ou pagam menos que deveriam, ou também, né, pagam atrasado, ou simplesmente vão comprar esse cigarro, se é que você me entende. Então, na questão financeira, você tem que levar em consideração tudo isso que eu falei. Primeiro, cara, eu vou ter que assumir uma responsabilidade que não é minha, entende? O filho não é meu, não foi eu que planejei, não foi eu que fiz. E outra, o pai da criança, o genitor da criança, paga a pensão? Se não paga, você vai ter que arcar com mais custos, entende? Fora 70% que é meio que os estudos indicam, que é se você tem um filho, você vai gastar em cerca de 30% daquilo que você ganha. Então imagina agora, se o filho não é seu, o cara, o genitor da criança, o pai da criança não paga a pensão, você vai ter que arcar com tudo mais, entende? E querendo ou não, quando você adentra num relacionamento com uma mulher que já tem filho, cara, você vai fazer parte da história dela. Porque você, como, né, um homem presente na casa, uma figura masculina que ela escolheu, né? Muitas vezes vocês sabem, ela escolhe não por gostar de você, mas sim para o filho dela ter uma figura masculina, ter meio que um pai, entre aspas, né, na vida dela. E naturalmente, cara, você vai ser pressionado diretamente ou indiretamente para suprir essas necessidades. E tem vários relatos, né, de pessoas que gastaram rios de dinheiro com um relacionamento com uma mulher que muitas vezes era mais pro filho dela, né, lógico que também vai com gasto com ela, mas você vai ver que grande parte os gastos principais, ela sempre vai colocar pro filho dela. Muitas vezes vocês querem sair, sei lá, para um restaurante ou fazer alguma viagem, ela fala que não pode, o filho dela tá faltando isso, tá faltando uma roupa, aconteceu alguma coisa, tem que ir com um dentista, ou material escolar, e todos esses viés pode acontecer quando você tiver um relacionamento com uma pessoa que já tem filho. Mas pode ter gente aqui nos comentários dizendo assim: ah, mas eu estou sendo bom, eu estou sendo romântico, né? Mas não é assim, cara. É porque a estrutura exige que você seja assim.
A criança muitas vezes vai no seu quarto falar porque precisa de um tênis novo, ou a mãe dela vai falar isso pra você. Então é meio que uma pressão direta ou até indireta pra você exigir um papel que muitas vezes não foi aquilo que você queria ser, né? Sendo que você não é o pai biológico da criança, você não planejou aquela situação, entende? E depois de tudo isso que eu falei pra vocês, existe também uma questão, né, do patrimônio e da sua herança, que ninguém gosta de falar, principalmente quando isso vira um alvo que elas querem ter. O escrito falou que tem uma casa herdada dos seus avós e uma moto. Cara, isso nos dias de hoje é uma bênção, né? Uma coisa que muitas pessoas não conseguiram alcançar. Ele possivelmente tem um patrimônio sem dívida, né? Provavelmente sem hipoteca. E sabe quantos brasileiros conseguem isso antes dos 40 anos? Pouquíssimos, cara. Então aqui a gente vai na parte que vai fazer ele pensar ou até mesmo você pensar 2 ou 3 vezes antes de encarar um relacionamento. Se você posteriormente casar com ela, e você casar no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, né, do Brasil, quando você não faz pacto antinupcial, todos os bens adquiridos durante o casamento entram em partilha em caso de separação. Mas tem mais, mesmo bens que você tinha antes, como, né, a sua casa e moto, podem entrar em disputa dependendo de como as coisas se desenrolam. E segundo o Código Civil Brasileiro, artigo 1658, no regime de comunhão parcial, não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento. Mas, e sempre tem um mas, se você fez benfeitorias significativas nessa casa durante o relacionamento, se você usar a casa como moradia da família, a situação pode ficar cinza na justiça. E tem uma coisa pior ainda que poucos sabem. Se vocês viverem em união estável por mais de 2 anos, a justiça brasileira já reconhece direitos patrimoniais mesmo sem um casamento formal. Isso foi consolidado pela Lei 9.278/96 e reforçado pelo STF em várias decisões recentes. Ou seja, vocês nem precisam ir ao cartório, só de viverem juntos como casal já pode gerar essas obrigações legais para você. Agora então pensa a seguinte situação: você casa, mora junto com ela e a criança, né, como no caso do escrito de 11 anos. Aí vocês se separam. Ela pode entrar na justiça com uma ação alegando que você, durante esses 5 anos, atuou como pai afetivo da criança. E sabe o que isso pode significar? Sim, aquela obrigação da pensão socioafetiva, que nem eu já fiz um vídeo explicando nessa nova onda das mulheres quererem uma pensão socioafetiva, entrar na justiça com um parceiro, que teve um caso lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que o cara foi preso por não pagar uma pensão que o filho não era dele, porque ela mostrou em juízo que ele tinha um vínculo afetivo com a criança. E uma das provas cabais foi que ele, em eventos de família, em escola, em eventos de escola, principalmente, né, que teve um dia dos pais, e ela falou pro parceiro dela, né, que a criança considerava ele como pai, e ele tinha que ir lá fazer parte daquela celebração. E vários outros pontos que ela levantou em juízo, e o cara foi preso por não pagar uma pensão que o filho não é dele, né? E eu posso até usar o exemplo desse inscrito, que ele tá gostando de uma mulher que tem filho de 11 anos e a filha dela também gosta dele. Então imagine, cara, você leva ela na escola, ajuda na lição de casa, vai na reunião de pais, paga dentista, paga médico, isso, aquilo, vai em eventos de família, dá presente de aniversário, trata ela como uma filha. Aí você separa da mãe dela e ela tem 16 anos, mas a mãe dela entra com uma ação na justiça pedindo uma pensão alimentícia para a filha dela, alegando que você atuou com o pai durante 5 anos e criou um vínculo socioafetivo. E adivinha que pode acontecer? Dependendo do juiz, do contexto, das provas apresentadas, né, como fotos, mensagens, testemunhas, vídeos, você pode ser condenado a pagar a pensão até ela completar 18 anos e, em alguns casos, veja bem, se ela estiver na faculdade, até os 24 anos. Ah, mas eu não registrei a criança, não adotei formalmente. Não importa, cara. A jurisprudência brasileira está reconhecendo cada vez mais a parentalidade socioafetiva independente do registro formal. Então tá aí, na minha opinião, uma das possibilidades que pode acontecer se caso você queira engatar no relacionamento com uma mulher que já tem filho. E por último, que eu posso colocar aqui um ponto crucial, né?
vamos sair um pouco, né, do aspecto legal e financeiro e falar do dia a dia, da realidade psicológica e emocional de entrar numa estrutura familiar que já existe. O escrito falou que a criança, né, tem 11 anos. Cara, daqui a pouco ela entra na adolescência, né, uma fase meio que de rebeldia, de questionamentos, de mudanças hormonais intensas, de formação de identidade. E quando existe, né, o padrasto na jogada, a complexidade multiplica. Tem um estudo interessante que eu vou deixar todos aqui na descrição, que vocês podem checar, que analisou famílias reconstruídas e mostrou que os conflitos familiares aumentam em média 35% quando há padrastos comparado com famílias nucleares tradicionais. Por quê? Porque você pode entrar naquela dinâmica onde, você não é o pai, mas tem que agir como pai. Precisa colocar limites, mas não tem autoridade plena, né? Tem que educar, mas a mãe não pode te apoiar. Sempre vai jogar na sua cara que você não é o pai dela, que você é apenas o padrasto dela, né? Muitas vezes você vai investir tempo, energia e vai ser rejeitado. Também você não consegue ter o controle sobre a educação. Muitas vezes você tem certos princípios e valores, mas a mãe dela não tem, e querendo ou não, não é o seu filho, né? Sempre vai acontecer isso, cara, é de praxe. Você conhece ou já ouviu sempre alguém que teve relacionamento com uma pessoa que já tem filho, sempre quando ela vai colocar, sei lá, uma educação que ela foi ensinada desde quando era criança para o filho da sua parceira, muitas vezes ela não vai deixar, né? E sempre vai jogar na sua cara que você não é o pai dela, que você é apenas o padrasto. A questão também do ex-parceiro que sempre vai fazer parte da sua vida, querendo ou não. Festa de aniversário, ele vai estar lá, reunião escolar, muitas vezes se não aparecer, você também vai ter que estar lá. Decisões importantes sobre a criança, ele vai opinar e, querendo ou não, também ele vai ter um peso muito maior que a sua, né? Mesmo que você que tenha criado a criança. Então, voltando à pergunta que o inscrito fez, o que eu faria no seu lugar? Olha, eu vou ser honesto com você aqui. Com base em tudo isso que eu mostrei pra vocês, e também já fiz outros vídeos e eu estudei certos assuntos, cara, os dados, as estatísticas, os riscos legais, os desafios emocionais e financeiros, eu, pessoalmente, não entraria nessa, na minha opinião. E não é por falta de empatia, não é por ser insensível. É porque eu não quero, né? Por N questões, mas também por proteção, né? Que nem você falou que tem patrimônio, tem estabilidade, tem paz. Você está considerando meio que trocar essa paz por uma situação onde as estatísticas e relatos de pessoas que você está cansado de ouvir por aí sempre jogam contra você, onde você vai assumir uma responsabilidade gigantesca, cara, sem ter o controle total. E também que você não planejou ter, né? Que nem no caso de um filho, você não planejou ter filho e você vai encarar uma responsabilidade de criar um, entende? E mesmo se você realmente gosta dela e quer tentar, cara, faça o seguinte: vá num bom advogado antes de qualquer passo sério e faça um pacto antinupcial, né, bem rígido, protegendo seu patrimônio. Não more junto por mais de 2, 3 anos para ver como as coisas vão se desenvolver. Converse abertamente sobre finanças, sobre o papel do pai biológico, sobre as suas expectativas em relação à criança e outras coisas, né? E seus amigos também estão te alertando, querendo ou não, eles estão querendo o seu bem. Então, às vezes compensa você escutar eles, né? Escutar os dados, até esse vídeo se você está assistindo. Mas no fim do dia, a decisão é completamente sua. Mesmo que seja uma decisão informada, né, não emocional, a decisão é completamente sua. Se você quer encarar essa nova responsabilidade, esses novos compromissos de tudo isso, que você acha que o amor que você tem por ela é maior que tudo isso, então, cara, sucesso aí pra você e que você seja feliz. Mas eu quero saber de você. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei ou quer acrescentar algo? Coloque aqui nos comentários. E se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, deixe nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo, juízo e até a próxima.